passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Hoje vamos fazer uma leitura comentada a dois. Eu sempre faço sozinho, mas hoje eu estou aqui com o meu querido amigo, irmão, o presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, irmão Rivaldo, seminarista Rivaldo. Rivaldo, vamos lá, vamos comentar esse texto de Saul, que foi consultar aquela adivinha. Vamos lá? O que você acha? Vamos lá. Eu vou ler o texto aqui para a gente entender o contexto. E aí a gente vai depois comentar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Vamos aprender junto. Diz assim em 1 Samuel, capítulo 28, a partir do verso 1. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. Bom, aqui que começa, né? E já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Me parece que esse versículo aqui é chave para o entendimento, né, Rivaldo? Ele dá conta que Samuel já era morto e que Saul, que era o rei, tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, tinha botado eles para correr. Exatamente. Né? Então parece que é chave aqui. Vamos lá então. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Então estava de um lado os filisteus e do outro Saul com todo Israel pronto para a peleja. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Aqui já me vem uma ideia, Rivaldo. Você fica à vontade também, se sentir de interromper, né? Por que Saul teria temido? O que me vem é o seguinte: Saul já estava sem a presença de Deus. Exatamente. Saul, ele mesmo tendo sido escolhido, né, como rei e ter sido ungido por Samuel, né, ele de fato não estava nos propósitos de Deus, nos planos de Deus. E quando morreu assim um homem de Deus, né, ele ficou sem direção, sem sentido, e ficou com medo, assombrado, assustado, e o espírito maligno o perturbava, e era uma coisa... Ele se apegava muito com Samuel, que na verdade era quem o tinha ungido, né? Uhum. E Samuel já era morto. Aí Saul foi guerrear e se sentiu sozinho, perdido. É assim que acontece comigo, com você, quando a gente vai enfrentar uma batalha e nós estamos distantes do Senhor. Aí o inimigo parece que fica maior ainda. Ele já estava acostumado a guerrear contra os filisteus, né? E ganhavam. Ter vitórias. Mas olha, a vitória só vem para quem está com Deus. Vamos continuar. E perguntou Saul ao Senhor. Ele consultou o Senhor. Muita gente consulta o Senhor, né? Hoje. Aí o que aconteceu? Porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. E aí que situação, hein, querido Rivaldo? O homem consulta a Deus e não vem. Quando Deus se cala, não vem resposta. Por quê? No caso de Saul, por que Deus não falava com ele? Você tem uma ideia? Eu tenho, sim, devido Deus não ter escolhido a Saul para aquele fim.
Saul ele foi colocado ali sem a escolha de Deus, mesmo Deus permitindo que houvesse aquilo, mas o povo quem quis um rei, não Deus quem... Mas nesse momento aqui, me parece que Saul estava todo errado também, ele estava em pecado. Todo errado. Ele vinha perseguindo, inclusive, Davi, né? Isso, além de vir perseguindo Davi, ele havia desobedecido a Deus. Quando Samuel disse, vai lá, mata todo mundo, criança, menino, tal, rei, e ele preservou a vida do rei e do gado ali. Muito bem, então qual é a conclusão que a gente chega? Ele estava em pecado. E o pecado faz separação entre Deus e os homens. Então eu me bato muito nessa questão que a gente, tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Será que é assim? Agora, há condições para que isso aconteça. É verdade. O camarada está podre de pecado, não se arrepende, mas ele pode, como Saul aqui, falar com Deus, querer falar com Deus. Mas a oração dele não passava do telhado. Exatamente. Concorda comigo? Concordo plenamente. Os gatos ficavam lá brincando com ela em cima do telhado. Vamos adiante aqui. Queremos chegar no ponto que ele foi consultar a feiticeira. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Aqui foi uma reação imediata. Ele falou com Deus, Deus não respondeu, ele foi procurar as forças do mal. E quantos de nós não fazem isso? Eu conheço muita gente, porque eu tive do lado do espiritismo, você sabe disso. E era muito procurado, principalmente, me perdoe aqui a sinceridade, mas muitas pessoas da religião romana é que procuravam, querendo que fizesse trabalho para consultar os espíritos, essas coisas. É como que eles parece que servem a um Deus que eles não têm muita confiança. Porque quem não tem muita confiança em Deus, quem não tem nenhuma confiança em Deus, é que vai buscar essas coisas no lado da necromancia, dos adivinhos, das cartomantes, da macumba, dessas coisas, porque sabe que lá tem as chamadas forças do mal. E por que recorre às forças do mal? O que é isso, Rivaldo? Por que você acha assim? A pessoa não está segura que o Deus que ela serve é um Deus de respostas, mas que dá resposta para quem realmente vai buscar de todo o coração. O que você acha? Eu acho o seguinte, quando você não tem, você vai procurar o que é dos outros. Por exemplo, quem vai procurar um espiritismo, uma coisa assim, né, uma necromância, né, é porque ele não tem Deus. Ele não tem Deus e vai atrás das outras coisas. Ele não tem. Não tem confiança. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Saul estava ali sem rumo. Sabia que as suas guerras, as suas vitórias, ele tinha ganho, porque Deus estava ali com ele. Quando Samuel faleceu, ele ficou sem Deus, sem rumo. Deus não respondeu. Por quê? Por causa do pecado. E como o irmão já falou, irmão Edson, o pecado faz a separação. Portanto, quem não tem Deus, aí vai atrás dessas coisas. É verdade. E acaba perdendo o rumo de tudo, assim como aconteceu com Saul. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá então. Então Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira. Ele sabia, né? Ele sabia. Pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui, tu sabes o que Saul fez. Falando do próprio Saul, né? Tu sabes o que Saul fez. Como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar. Ela estava com medo aqui, né? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Bom, ele tranquilizou a mulher
Ele era o próprio rei que tinha feito aquilo. Aí você nota outra coisa interessante, né? Rapaz, como a gente vê dessas coisas. A capa. Na presença das pessoas, uma atitude. Persegue, manda para fora, mata, faz, acontece. E na calada da noite, ele foi procurar. É verdade. Algo interessante aí a questão do disfarce, né? O cara se disfarçou, A capa. colocou essa capa, né? Tem muita gente hoje que se apresenta com uma capa de santidade. Você olha e diz, olha lá, rapaz, aquele ali é um homem de Deus. Rapaz, ninguém sabe o que é que ele faz quando ele bota outra capa, né? Quando ele se... Na verdade, acho que aqui a capa, ele tinha capa de rei, mas quando ele colocou aqui, ele botou a roupa verdadeira, ele mostrou a verdadeira face. Tem muita gente que está com uma capa de pastor, de evangelista, de sei lá, de pregador, mas não vive aquilo que prega. E ainda acha que vai para o céu. É engraçado, ainda acha que vai para o céu. E interessante nesse texto, me faz lembrar uma piada, uma história, né? Que o cidadão ia passando na rua e viu uma placa. Adivinha-se o futuro, né? Que adivinha-se o futuro. E o rapaz vai e bate na porta. Quando a pessoa que está dentro, quem é? Como é que adivinha? Não sabe nem quem. Essa mulher era tão adivinha que olhou e viu o homem lá todo vestido e não sabia quem era. Quem é? Se adivinha o futuro, devia adivinhar quem está batendo. Exatamente. Essa mulher que deveria adivinhar quem era que estava ali debaixo daquele disfarce. É verdade, já começou errado aqui, né? Eu acho assim, sabe? Se esse povo pudesse resolver a vida dos outros, eles começavam resolvendo logo a vida deles. E você fez comigo aquele trabalho para o seminário, era eu, você e o Douglas, né? Fazendo. E nós fomos visitar aqui muitos centros de Umbanda, nós fomos visitar muitos para um trabalho de seminário que precisamos fazer, mas a gente foi com a camisa do seminário, se apresentava como seminarista, né, do Rivaldo. E você lembra que na maioria dos casos as pessoas dali estavam passando por muita dificuldade, com doenças. Geralmente doentes, né? Doença que não conseguia ser curada. E a gente saiu impressionado com o que nós vimos ali. Foi um trabalho muito interessante que a gente fez. Muito bem, vamos continuar então. Aí, vendo-a, pois... Vamos ver aqui, não, estava lá. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? E disse ele, faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo, por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Bom, aqui tem uma sequência aqui de coisas muito importantes. Vamos para o partes? Vamos. Aqui, esse texto aqui, a gente precisa parar e separar as espinhas dele como quem come um peixe. A mulher então lhe disse, a quem te farei subir? Começa com este verbo, subir. O que é que isso quer dizer para você? Se ela estava querendo fazer vir algum morto, o espírito de um morto, e essa expressão aqui, subir, ela salta aos meus olhos. O que você entende por isso? A pessoa subiria ou desceria? Samuel era um homem de Deus. Samuel estaria onde? Subir vem de onde? De baixo, né? Subentende-se que embaixo estaria o quê? As pessoas sem Deus, os condenados, né? Os espíritos malignos, coisa assim. E Samuel, com toda certeza, tendo sido um homem de Deus, ele desceria. Então, já por aqui já dá para a gente ver, se faz subir. E o que ele estava chamando aqui era o espírito de Samuel? Era não. Exatamente. Era um espírito enganador. Espírito enganador. Agora, olha a espinhazinha aqui, professor Rivaldo. Ela disse, a Bíblia diz, vendo, pois, a mulher a Samuel. A Bíblia diz que ela viu Samuel.
Como é que você interpreta isso aqui? Ela viu Samuel? Não, ela viu uma imagem aparente de Samuel, né? Ela viu espírito disfarçado de Samuel. Saul havia pedido para ela evocar o espírito de Samuel. Ela, logicamente, não iria ver outro, ela iria ver... O que apareceu é Samuel. Isso. Né? Bom, mas aí ela caiu a ficha. Aquele era o próprio Saul, então ela disse. E a mulher falou: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês? Aí ele pediu a confirmação: que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Aí como é que ela viu Samuel? Ela estava vendo deuses com D minúsculo que sobem da terra. Aqui fechou a questão. Tira a dúvida. Exatamente. Não era Samuel. Não era Samuel. Eram os espíritos malignos, né? Exatamente. Deuses que sobem da terra. Que Deus sobe da terra? Jamais, né? Que isso, meu Deus do céu. Ele disse: como é a sua figura? Ele querendo saber a aparência, para ter certeza se era Samuel mesmo. E disse ela... Aí, olha só que interessante, que a Bíblia diz que Satanás se traveste de anjo de luz, né? Uhum. E que, se possível, engana até os eleitos. É verdade. Né? Então diz aqui: como é a sua figura? Disse ela: vem subindo um homem ancião, um velho, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Que palhaçada! O cara lá numa sessão espírita, né? Aparece lá uma entidade, um negócio lá, e o cara, que era até então um homem que conhecia Deus, tinha de certa forma intimidade. Se você for lembrar da história de Saul, me ajuda a ver se eu não estou enganado. Assim que ele foi ungido, ele começou inclusive a profetizar, que as pessoas diziam: ei, Saul agora é profeta? É verdade. O Espírito do Senhor estava sobre ele naquele momento. E este homem, no momento seguinte agora da vida dele, estava lá, prostrado diante das entidades do Espiritismo. Misericórdia. Vamos continuar? Vamos continuar. Samuel disse a Saul. Samuel disse a Saul. Esse aqui, quando chama, é a narração do texto, a narração da história, né? Vamos seguir em frente. Vamos lá. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Aqui, pronto. Samuel ia dizer: tu me fez subir. Daí, entendeu? Eu estava na cova, ou eu estava no raio do inferno lá, né? Nos quintos dos infernos. Tu me fez eu subir, eu estava lá, pai, tu fez eu subir. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais. Ele achou que ia falar com Samuel mesmo. Deus não me responde mais. Samuel, tu já está morto, mas vem aqui e fala comigo. Se os mortos pudessem fazer alguma coisa pela gente, né? Muito bem. E nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Ele sabia aqui, né? Ele estava bem informado, né, Rivaldo? Não te parece? Estava bem informado, e é exatamente isso que o inimigo das nossas almas ele faz, né? Quando ele vê o derrotado, ele termina de pisar em cima, e aqui ele arrasou com Saul. Porque ele acompanha. Ele conhece, e é exatamente aqui. Você levantou um ponto muito interessante. Eu que vivi no Espiritismo 31 anos da minha vida, vi de perto muita coisa.
É aqui que as pessoas são enganadas, é nessa realidade aqui que as pessoas são enganadas, são iludidas, e muitas pessoas acabam dando o que tem e o que não tem, em busca de saber, porque vai lá, geralmente o inimigo, o espírito maligno que está acompanhando aquela criatura, aquela pessoa, ele sabe do que está acontecendo, ele ouve ela conversar, sabe de tudo que acontece. Então, claro que a pessoa chega lá, o coitado que está sendo usado lá nesse local, ele está sendo usado realmente mais por uma força maligna, que certamente conhece a situação que a pessoa está vivendo. E revela, inclusive, coisas que diz: rapaz, aquela pessoa nunca me viu, eu nunca conversei com ele nunca tinha me visto antes, e ele me disse tanta coisa. E olha, eu vou te dizer uma coisa aqui, me perdoe, muitos ouvintes, o que eu vou dizer. Eu vivi no Espiritismo, por isso é que tem gente que não gosta de mim no meio evangélico, porque eu revelo muita coisa aqui que eu via dentro do Espiritismo, e deixo de ser bem franco, bem sincero. Muitas coisas que eu vi acontecer dentro do Espiritismo, Deus me mostrou dentro de igrejas evangélicas. É por isso que eu sou cético, de certa forma cético, não diria cético, cuidadoso com determinadas manifestações que dizem que seria espiritual, do Espírito Santo, e eu vi muitas dessas manifestações dentro do centro espírita. Por isso que a palavra diz: vigiai e orai. Eu vi aquilo. Se era o Espírito Santo que estava atuando ali dentro da igreja evangélica, naquele tipo de manifestação espiritual, idêntica à que eu vi em centros espíritas, em lugares de macumba, quer dizer que o Espírito Santo também estava lá, na macumba? Era o mesmo Espírito? Rapaz, é sério, o caso é sério. Olha, Rivaldo, o negócio é sério. Por isso que eu consigo compreender. Porque Deus permitiu que eu tivesse passado tantos anos da minha vida lá no meio do Espiritismo, e depois me tirou das trevas, me trouxe para a luz, com esse conhecimento, com essa experiência, para que eu pudesse observar e dizer: ei, isso aí eu já conheço, ei, isso eu já vi, isso eu vi lá no centro espírita, isso aí é um bicho que está aqui enganando, fazendo passar pelo Espírito Santo, querendo adivinhar a vida das pessoas. E tem muita gente que anda correndo atrás de profetada, correndo atrás de profeta, que fica adivinhando coisa e diz: nunca me viu antes e me revelou coisas da minha vida, só pode ser de Deus. Não, meu irmão, não estou dizendo que Deus não revela, revela. Eu creio que Deus usa sim. Infelizmente, hoje está uma panaceia, e hoje está uma loucura, as pessoas que estão deixando a palavra verdadeira de lado, que deixam igrejas que pregam a palavra para ir atrás de fábulas, atrás de sonhos, atrás só de adivinhações e de coisa, e vão acabar quebrando a cara, como muita gente que eu já vi, que correu atrás disso, que teve casamento destruído. Eu vi 2 casamentos, que eu me lembro agora, 2 destruídos por conta desse negócio, de ir atrás de profecia. Do cabo chegar e dizer: eis que te digo que este homem que está casado contigo não é o homem da tua vida, o homem da tua vida é outro. E a pessoa se deixou levar por isso, acabou deixando o marido, e adivinha quem era o homem da vida? Era o tal sujeito que se apresentou, e isso é verdadeiro, lamentavelmente aconteceu aqui em Patos. E é por isso que eu tenho esse cuidado. E então aqui a gente está vendo na palavra, ele mostrou que conhecia. Algumas coisas foi o bastante para impressionar Saul. Foi o bastante. E na sequência, querido Rivaldo, vamos lá. Ele então disse: como tu não deste ouvido a voz do Senhor e não executaste por Amaleque e tal, né? Ele diz: o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Vamos dar uma pausa aí. Estareis comigo. Tá vendo? Com quem? Eu já tinha assim alertado para isso. Normalmente, se eu fosse ler, é para a gente dar uma pausa nisso aí. Mas é gritante, aqui é gritante, né? 1 Samuel 29, 19.
né? 29 e 19. 1 Samuel 29 e 19, você que chegou agora e está querendo encontrar na sua Bíblia. De fato, está confirmado. Não era Samuel. Porque Saul, na situação que estava, jamais ele iria estar com Samuel, se de fato fosse Samuel, né? Porque Samuel, o homem de Deus, subiu para a glória, foi para a glória de Deus. E Saul estava em pecado, consultando espíritos malignos, adivinhadores ali arrasados. Como é que Samuel iria dizer, estareis comigo? Estareis comigo. É verdade. E o que o inimigo de fato quer fazer é exatamente isso, enganar as pessoas e levar as pessoas para estar com ele. Eita, é isso mesmo, né? Chegamos aqui, chegando aqui o nosso querido Jefferson. Tudo bom, a paz do Senhor? Rapaz, seu irmão Edson, rapaz, Rivaldo. Chegou atrasado, hein? Vou cortar teu ponto hoje. Sarros. Aí a gente tem que. Mas cheguei aqui agora há pouco tempo, né? Faz 5 minutos. Pegou a conversa. Irmãos, é um assunto muito interessante. E muito bom. Mas assim. gostou? Essa que o Rivaldo captou agora aqui, né? Estareis comigo, com certeza mostra que não era realmente Samuel. E há uma falha aqui, se não foge a memória, não foi no outro dia que Saul morreu. Vamos ver. Amanhã estarás, né? Tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Foi aqui que a mulher preparou o bezerro cevado, deu para ele comer e foi embora. E você tem razão, ele já havia aqui já mais uma mentira. Ele não morreu realmente no dia seguinte, ele morreu algum tempo depois. Ia morrer mesmo, né? Todo mundo morre, mas uma prova que é o pai da mentira, que estava mentindo aqui, enganando. Pois é, que conclusão a gente tiraria daqui, Rivaldo? Você fecharia esse comentário? Eu tiro a seguinte conclusão, que nós, pegando até a emoção do irmão Edson, nós devemos ter muito cuidado em relação a isso, a dar ouvidos aos espíritos, né? Quando se ouve, tem que saber quem é de fato que está falando, tá certo? Aqui na Bíblia narra essa história, e às vezes alguns evangélicos leem esse texto, mas por que está aqui na Bíblia, por que está assim, para confundir? Não, é para mostrar, meus irmãos, para nos dar a lição de que nós não devemos estar buscando esse tipo de coisa. E devemos ter cuidado a quem nós estamos dando ouvidos. Né? O texto está comprovado. Se a gente for analisar, nós aqui, seminaristas, o irmão Jefferson já é um doutor, teólogo, né? Um princípio hermenêutico, um princípio de interpretação bíblica mais forte é que a Bíblia explica a própria Bíblia, né? E quando a gente vê a história de Lázaro e o rico, quando Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno, e lá o rico grita: Pai Abraão, deixa Lázaro molhar aqui a pontinha aqui para que haja refrigério, e não há como fazer isso. Ele disse: pois deixa eu voltar e avisar aos meus irmãos. E o pai Abraão disse: não, lá tem os profetas, a lei e tal, e Moisés, certo? Não, existe uma grande separação, não tem como ter ligação de quem partiu, de quem morreu, com quem está vivo aqui na terra. Tem um comentário aqui na minha Bíblia, que eu queria encerrar com ele, aqui da Bíblia de Estudo, diz: Deus não respondeu aos apelos de Saul, porque ele não seguira as orientações divinas. Às vezes as pessoas perguntam por que suas orações não são respondidas. Se elas não cumprem as responsabilidades dadas pelo Senhor, não devem surpreender-se quando Ele não mais atender aos seus pedidos. Muito bom, né? Pois é, fica o alerta e vamos ouvir a opinião do irmão Jefferson. Só para concluir, está aqui, ela disse que Saul e os seus filhos né, estariam com ele lá, né? No dia seguinte. No dia seguinte. E não foi no dia Você seguinte, achou o texto? E nem Saul, e não foi todos os filhos de Saul que morreram na batalha. Esbozete, por exemplo. Mefibosete, né?
Ele não, Isbosete não morreu. Isbosete também não. Não, só morreu Jonatas, Abinadab e Malquizua. Só foram esses. Então, porque ela Era mentira, foi só para impressionar. E é esse o jogo. Vai consultar esse pessoal. Você está trabalhando. Em primeiro lugar, lembre-se que você está trabalhando com as forças do mal. Não é de Deus. Se não é de Deus, as forças que são do mal, você vai se dar mal. Procure Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Leia a Bíblia. Procure conhecer a verdade. Não estou chamando você para vir para uma religião, nem para uma igreja. Conheça a palavra de Deus. Medite nela e você vai encontrar um novo rumo na sua vida, em nome de Jesus.